Gera Podcast está de volta, hoje trazendo a figura realmente vencedora da Defensora Pública Geral na Paraíba, Madalena Abrantes. Uma brava guerreira que vem lá do sertão. Você vem de onde, Madalena? Eu vim de Coremas. Eu estudei em Souza, né? Isso. Tá, meus familiares são de Souza. Depois vim para João Pessoa. Cheguei em João Pessoa em 83. 83. Bom, uma luta grande, né? Porque sair de Coremas, estudar em Souza para poder chegar a João Pessoa. Tudo Exato. muito distante, com muita facilidade. Seus pais faziam o quê? Minha mãe, ela era professora e meu pai comerciante. A mãe professora não queria que a filha fosse professora, não? Queria. Era só o que ela queria. Aliás, minha mãe, ela era funcionária do Denox, mas quando casou, ela deixou. Ela não quis mais trabalhar porque ia cuidar dos filhos. Sim. E para ela é o seguinte, os filhos, as mulheres, ela teria que ser professoras. E não era mais para sair, era só para ficar em Coremas e não sair mais, não voar, né? Não sair de casa, do ninho, do né? ninho. E a rebeldia aconteceu como e enfrentando o quê? Quando eu terminei o ginásio, ela forçosamente me fez fazer o pedagógico. Sim. Eu fiquei em casa chorando e ela foi me matricular. Então, quando terminou o pedagógico, eu quis fazer o vestibular e ela não queria, né? Não queria, até porque em Coremas não tinha. Ela sabia, né? Eu tinha que ir a Patos ou a Souza. Sim. E Souza, na época, era fundação e tinha ainda aquela oportunidade de você só ir fazer as provas naquela época. Não era faculdade ainda, não era campus de João Pessoa, não era universidade. E a gente fazia só a prova, era só uma semana e pronto, né? Tinha assim, de ir e voltar, né? A oportunidade de ir e voltar. Então, como foram 10 de Coremas fazer essa prova, e dizia assim, o grupo, quando fosse fazer as provas, também ela achou que eu não ia passar, né? Porque eu não tinha frequentado cursinho, não tinha saído, nada. Mas eu fui a única que passei. Dos 10, Dos 10. 9 ficaram e você foi adiante. Aí fui, então não teve Aí começou jeito essa trajetória, né? Sair Exato. de casa. Saiu de casa mais ou menos com que idade? 18 anos. 18 anos. Com toda a inocência, com toda a, assim, credulidade de uma pessoa com bons princípios e do interior que sempre tem uma boa... acredita. Exatamente. Então, no início, eu ainda passei 2 anos, assim, só que eu trabalhava na Emater, e eu ainda passava um mês, durante o mês eu só ia uma semana, fazia prova e voltava, né? Para Coremas. Para Coremas. E depois foi quando passou a ser o campus, né? Era o campus 5 de João Pessoa. Sim. Aí tinha que realmente morar lá. Aí eu tinha os familiares. Campus 5 da Universidade Federal da Paraíba, né? Era. Aí antes, foi ligado a João Pessoa, hoje é a Campina Grande. Sim. Mas na época era entendi João Pessoa. agora. Tanto que meu diploma é da Universidade de Morar João Pessoa. fora, mulher, vinda de Coremas, muita dificuldade? Muita dificuldade, mas eu fui para casa de família, de família super religiosa, Isso, né? aliás, você me chamou a atenção, porque em Souza, Abrantes é quase que dono da cidade. É. Gadelha, Abrantes. Exatamente. E todos são família, né? Todos Isso. são juntos Tem e links. misturados, porque casam-se todos na mesma família. E eu terminei o curso lá, depois aí eu vim para João Pessoa, e para João Pessoa eu vim trabalhar aqui na Secretaria de Agricultura. Sim, porque você já tinha um link lá Na com a Emater. agricultura, na Emater. Trabalhar na Emater. Aí veio trabalhar em João Pessoa como advogada? Como advogada, fiquei na Procuradoria da Secretaria de Agricultura. Como foi chegar a João Pessoa? Tudo muito lindo, tudo muito bacana. Assim, João Pessoa é muito bonita, né? E de cara a gente ama, muito, assim, muita natureza. E assim, teve facilidade devido às amizades. A promotora de Coremas já me trouxe para cá, e eu já fui morar, hoje é a desembargadora Graça Moraes, mas a gente estudou juntas, entendeu? Isso. Então assim, eu tive, graças a Deus, a facilidade dos amigos, das amizades. E quando é que começou a história, essa trajetória na Defensoria Pública? Aí foi na época
É o Wilson Braga, do governador Do Wilson governador Braga. Wilson Braga, nos anos 80, mais Nos ou anos menos. 80, 86. Sim, O meu primo, Romeu Abrantes, via que tinha essa possibilidade de quem era advogado, estava no quadro de advogado, passar para a Procuradoria de Assistência Judiciária na época, né? sim. E perguntou se eu queria, claro que eu queria, né? E assim eu fui trabalhar na Procuradoria Por que, claro, que de você queria? Assistência. Porque uma coisa é ser advogado, outra é ser defensor. Porque eu tinha muita vontade de trabalhar para os pobres, para servir. Isso assim, não era nem questão de financeiro, que eu nem pensava no financeiro, mas trabalhar para as pessoas carentes, e eu achava muito bacana aquilo. E eu já trabalhava, foi assim, do período, quando eu mesmo trabalhava na Emater, mas eu vinha para Corema nas férias, e eu ia por fora e o juiz toda a vida me nomeava, né? Assim, e eu trabalhava o tempo todo de graça e eu achava bom, achava bacana. Isso. Mulher do interior, de origem humilde. Muita dificuldade para vencer. Muita dificuldade, totalmente, porque meus pais carentes, né? Isso. Como eu disse assim, meu pai é o seguinte, ele era do sítio, era agricultor e veio para a cidade para ser comerciante. Aí ele viajava muito, muito, e ele ficou vendendo assim peixes, né? Ficava no comércio de peixe, mas ficava muito ausente. E minha mãe, ela era professora, mas aí quando casou também deixou de ser professora. Sim. Então a gente ficou mais com os nossos avós, né? Todo mundo lá em Corema sabe disso, São quantos né? irmãos? Somos 2 irmãos, né? Então lá em casa somos 3. Sim. E assim, a dificuldade enorme, que tem que ser crédito educativo, o financeiro Sempre curto, né? curto. Sempre usando a infraestrutura do Estado, das benefícios que são dados às pessoas que estão querendo lutar. Comecei a trabalhar com 16 anos. Muito novinha. Muito nova. Já fui para o cartório eleitoral, mas era particular. Recebia, né? Era particular do próprio cartório. E depois, com 18 anos, foi quando eu fiz esse concurso para a Emater. Sim. Aí passei, e da Emater foi quando eu passei para advogado de ofício na época. Aqui já em João E agora, Pessoa. já em João Pessoa, e agora, aí depois a gente passou para ser defensor público. Bom, a gente fez essa trajetória para conversar sobre defensoria pública, mas só vamos conversar no próximo bloco. Você aguarda aí, porque a gente está dando aqui uma ajustada no pensamento para poder falar bem e melhor sobre essa grande instituição que faz um trabalho belíssimo e que, se você não conhece, vai conhecer a partir de agora. Bom, a gente está de volta, e antes do papo com Madalena Abrantes, que é quem está aqui com a gente hoje, eu queria dar uma dica para vocês que vai ajudar muito no crescimento do Gera Podcast. Se você quiser se inscrever no nosso programa, no Gera Podcast, é só clicar no sininho aqui no YouTube, e aí vai ser automático, vai ficar nos seguindo, vai ser um novo inscrito, vai fortalecer esse canal, e a gente vai estar junto trazendo bate-papos, conversas e informações das mais gostosas e criteriosas para o mundo ficar mais gostoso de ser vivido. Estou te esperando, hein? No sininho, olhe lá. Bom, ainda antes, cafezinho São Brás, né? Produto genuinamente paraibano que a gente mais que recomenda, que está sempre à nossa mesa, eu acredito que na sua também. Café São Brás, produto paraibano que a gente tem a maior honra de ter como nossos parceiros. E tá muito gostoso, viu? Tá bem saboroso. Você sabe que café bom existe nas casas que cultuam café, né? Na minha casa sempre as pessoas gostavam, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós gostamos de café. E aí parece que o fato de gostar faz com que se faça um bom café. Né? E aí isso chegou nesse ambiente que a gente está aqui, tem uns parceiros, olha, tem um critério aqui, fazer um café bom. E é São Brás. Madalena, vamos à trajetória na Defensoria Pública. Começou com a Procuradoria de Assistência Judiciária, que com a Constituição, em 1988, foi elevada à Defensoria Pública, é isso? Exatamente. Passou a ser Defensoria Pública. Sim. E aí você já estava na trajetória da Procuradoria como advogada de ofício, passou a ser defensora pública. Apenas fiz a opção. Né? Apenas opção. Opção para defensor público. Bom,
tudo que você enfrentou começou do zero, né? Porque a Defensoria Pública na Paraíba é uma instituição com valoroso trabalho, né? De oferta do serviço judiciário para quem precisa, os pobres na forma da lei, como é dito, mas é uma instituição que também sofre muito na Paraíba. É uma a instituição mais nova do sistema de justiça. Né? Ela Sim. não é tão estruturada como é o Ministério Público e como é a magistratura. Sim. E as pessoas ainda, o poder público, na realidade, é isso. Ainda não entendeu realmente o potencial, o que é a Defensoria Pública. Ela foi criada na Constituição e ela abarca muitas missões, né? Inclusive uma de diminuir as desigualdades sociais. E eu acho assim uma bem forte que diz assim, erradicar a pobreza. Sim. Né? É difícil se não tiver todo o aparato, todos os parceiros do lado dessa instituição. O que eu enxergo é que a instituição Defensoria Pública está totalmente inserida naquilo que é mais moderno, mais novo, nas lutas que a gente enxerga e assiste em todas as partes do mundo. A inclusão, a questão do LGBTQIAP+, a questão do idoso, a questão da mulher que sofre violência. Tudo isso é trabalhado dentro da Defensoria. Então, na minha visão, era uma instituição para ter uma infraestrutura como a gente enxerga no Brasil inteiro. Hoje, a Defensoria Pública tem papel importante no noticiário, por exemplo, está em todos os canais, em todos os noticiários, toda hora que tem um problema social, aí a Defensoria Pública está lá. Aqui na Paraíba não é assim ou é assim? Veja só, Gerardo, quando éramos advogados de ofício, trabalhávamos dentro dos fóruns, né, fazendo as audiências e ingressando com aquelas ações, individualmente. Hoje, com a Constituição de 88, ela abrangeu, deu amplos poderes à Defensoria Pública, né? Entre elas, você trabalhar coletivo. Então, você trabalha individualmente e trabalha também coletivamente. A Paraíba, ela tem o quê? 223 municípios. Isso. É um estado pobre, né? Relativamente pobre, que mais de 70% ganha até 3 salários mínimos. Isso. Uma população de quase 4 milhões, se não estou enganado, né, de pessoas. Então, a Defensoria Pública, ela atende todos esses 223 municípios, individualmente. Vocês estão presentes em todos esses municípios? Era para estar em todos, mas onde tem comarcas, sempre, onde tem um juiz, onde tem um promotor, obrigatoriamente tem que ter um defensor. Nós não temos essa estrutura, mas éramos para estar. Isso. Principalmente nas cidades onde são mais pobres, mais necessários. O que é que falta? Porque eu sei que a dificuldade existe em todos os lugares, né, em todos os setores, mas o que é que falta para que isso seja implementado? É apenas uma questão de visão governamental? É sim, precisa ter um melhor orçamento. Ela deveria ter, pelo menos, no mínimo, um orçamento igual o do órgão acusador, porque é tudo o Estado. O Estado tem a obrigação de prestar assistência gratuita às pessoas que não podem arcar, né, que não podem pagar advogados. Então, isso... É como escola, né, pública, como hospital público que serve sem custear, quer dizer, sem aqueles que chegam a esses lugares estarem pagando. É a mesma coisa a Defensoria Pública na questão do jurídico. Exato. É uma pirâmide no sistema de justiça, né? O Estado julgador, o Estado acusador e o Estado defensor. Então, na base está o Estado acusador e o Estado defensor, que aí deveria ser iguais os orçamentos. Ministério Público, que é o acusador. Defensoria, que é o defensor. Que é o defensor. Que acha que está lá perto da população, que escuta, que traz todos esses dramas para serem decididos dentro do judiciário. Então, nós ingressamos, porque se essa pessoa não puder pagar um advogado, ela tem que procurar a Defensoria Pública. Isso. Né? Então, precisamos de orçamento, precisamos de estrutura, precisamos de ter locais dignos de atendimento. Que isso, nesse processo, que aí a gente evoluindo aqui na nossa conversa, você, alguns anos atrás, concorreu e foi
a defensora escolhida para fazer gestão, para assumir um cargo durante 2 anos como gestora da Defensoria Pública. Foi 2017, 2018. 2018. Quando você chegou à Defensoria como gestora, nessa época, como era que era a Defensoria? Só para a gente situar. Era uma Secretaria de Estado. Sim. Ela pertencia ao Executivo, né, ao Poder Executivo. As folhas de pagamento eram rodadas por lá. O defensor público era uma pessoa designada politicamente pelo governador. Sim. Todos os servidores também eram do quadro do governo. E, assim, é totalmente uma secretaria como outra qualquer. Então você foi a primeira defensora pública escolhida pela categoria para fazer a gestão? Sim, a primeira. Primeira e mulher, não, né? A Teve primeira e mulher, né? Porque a primeira mulher mesmo escolhida pelo governo foi Fátima Lopes. Sim. Né? Mas aí era votada. naquela época como Secretaria de Estado. Exato. Né? Então eu como primeiro presidente da Associação dos Defensores Públicos, sim, foi quando começou a nossa luta pela emancipação, lutar pela nossa autonomia, que tinha lá na Constituição. Isso, que era previsto na Constituição, mas que na prática não era. Na prática não existia. Sim. Então, foi através daí, de muita luta, quando a gente entrou com várias ações no Supremo Tribunal, lutando pela nossa autonomia, e conseguimos fazer uma adaptação, criar nossa lei orgânica. Sim, e eu me lembro que você entrou, assumiu e não tinha os bons olhos do governo do Estado para poder fazer com que esse processo de evolução, de chegar mais rapidamente, acontecesse. Porque houve a ruptura, né? Eu, como presidente da associação, então nós lutamos pela nossa independência e a partir daí começou a gente ter o direito de votar, da gente escolher o nosso defensor geral, nós temos o nosso Conselho Superior, sim, que antes era vitalício, ou o orçamento vir para a Defensoria Pública. Então, quando eu fui eleita para ser defensora geral, o governo, na nomeação, ele não quis nomear, né? Exatamente porque... Era o processo eleitoral, as pessoas se inscreviam, os defensores se inscreviam e eram escolhidos 3, para entrar numa lista tríplice. 3, igual ao Ministério Público. Certo. Aí você ficou entre os 3. Eu fiquei no primeiro lugar e ele não quis, como era praxe dele escolher o mais bem votado, então ele deixou passar o prazo e não escolheu. Só que na nossa lei dizia o seguinte, que depois, e os 3 nomes para o governo, depois de 15 dias, ele não escolhendo, o Conselho Superior daria posse. Ao mais votado. Ao mais bem votado, e foi o que aconteceu comigo. No primeiro mandato. No primeiro mandato. Então, o Conselho Superior que me deu posse. Madalena, da Madalena que chegou para o primeiro mandato, a Madalena que está no segundo mandato, qual foi a evolução? Como é que você enxerga a Defensoria Pública hoje e quais são os maiores problemas que você enfrenta na atualidade? Foi muito bom o primeiro concurso público e com a nomeação deles, né? Sim. Foi feita por você? Foi feita por mim. Hoje nós temos ainda 23 defensores públicos do primeiro concurso. Nomeamos agora o segundo concurso. E isso deu uma expansão muito grande, muita visibilidade à instituição, sim, porque nós começamos a trabalhar no coletivo. Eu criei vários núcleos, mesmo sem ter estrutura nenhuma, mas eu criei os núcleos, o núcleo da mulher, vítima de violência, núcleo da infância, núcleo do idoso, núcleo de pessoas com deficiência, mediação, embora não tivesse nem local para ficar, mas eu designei um defensor para essas demandas. Então, esses núcleos dentro da lei, eles não existem. Existem na prática ali, você separou. Agora existe. Agora existe. Agora existe, que foi encaminhada a lei também para a Assembleia e foi aprovado. Hoje esses núcleos são oficializados. Mas quando você começou na primeira gestão, eles não existiam. Não, foi através de resolução. É como se você tivesse dito assim, fulano, beltrano, ciclano, você vai cuidar das mulheres, fulano vai cuidar disso, vai falar aquilo. E aí começou extraoficialmente algo que já era uma necessidade. Exatamente. E sem ter nem sala. Nem sala, nem móvel, nada. Era apenas assim, mas
ia à luta, ia para as comunidades, ia atrás das pessoas. Com a entendeu? defensoria itinerante. Itinerante, ele não instalou esperava também. chegar, até porque até hoje onde trabalhamos não é suficiente, não são instalações adequadas, né? Nós necessitamos de espaço. Olha só, tem muito mais coisa da defensoria que você vai saber, mas só no próximo bloco a gente vai um intervalo bem rapidinho e volta já. E a gente está de volta, olha só, antes de qualquer coisa, vamos escrever agora no YouTube, Gera Podcast, olha o sininho aqui, vai lá agora para poder, antes da conversa aqui fluir sobre Defensoria Pública, as histórias são muito boas, você já ficará inscrito e vai ficar interagindo com a gente, prestigiando e a gente podendo levar um bom trabalho para você de informação e mostrando um perfil de pessoas que constroem uma Paraíba com muita força e bastante diferenciada, como Madalena Brandes está aqui com a gente contando a trajetória na Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Bom, aí aquela penúria dos primeiros momentos, né, lá na Defensoria, numa casa que era sede, que não tinha nem registro, né? Tinha sido comprado, mas não tinha sido registrada. Exato. Em tese, não era da Defensoria. Não era da Defensoria. Então, foram coisas assim muito básicas que foram vencidas na primeira gestão. Deu tempo de fazer muita coisa? Não, o tempo é muito curto, só são 2 anos, Isso. né? E o primeiro ano você vai se organizar, né? Você vai entender Como vai funciona. conhecer, E no segundo ano que a gente começa a realizar, mas só vai colher o fruto mesmo no terceiro ano. Que seria que já está em processo eleitoral. E aí hoje, como é que está a Defensoria Pública? O que é que você coloca aqui em vitrine como algo assim bastante relevante nessa gestão que você está aí entrando no segundo ano? O diálogo, que não existia antes, né? O diálogo com o Poder Executivo. Sim. Então, isso é muito importante, porque hoje você não pede nem sequer uma audiência à equipe do governo. Você chega anunciada e você conversa diuturnamente, qualquer hora, e ao entendimento, à sensibilidade, realmente ver a nossa necessidade que precisa expandir. Né? Que E essa precisa conquista crescer. foi de agora? Porque no seu tempo lá no primeiro não existia nem a possibilidade de encontrar, né? Não se recebia. Agora você conseguiu vencer essa dificuldade. Foi. Agora eu tenho um livre trânsito, mas também nós temos muito trabalho, né? Eu acho que é o nosso trabalho que tem vitrine. Que deu a credencial para isso, Exatamente. né? Trabalhamos, é um trabalho sério, é um trabalho realmente que tem resultado. Né? O dinheiro, o orçamento da Defensoria Pública, ele é super bem empregado, né? É um dinheiro público bem empregado. Então, isso a sociedade vê. Né? E também os poderes também, eles enxergam isso. Na Assembleia, a gente sempre teve livre trânsito, né? E os nossos projetos e também as emendas, muitas emendas parlamentares, que os deputados também têm passado para a Defensoria Pública, tanto os deputados estaduais como federais, que antigamente nem isso conseguia. Porque quando um deputado destinava uma emenda para a Defensoria Pública, era vetada pelo governo anterior. E depois me parece que o dinheiro chegava via governo do estado e nesse caso não repassava, Não repassava, ele vetava. Ele vetava. Já esse ano não. As emendas têm chegado e aí é onde a gente comprou vários computadores, porque as emendas são exatamente para a gente comprar o que for necessário para o nosso trabalho, né? Então a gente comprou computadores, a gente comprou telefones que precisava, né? Móveis para estruturar as nossas Você pode dizer que a Defensoria Pública hoje está dentro do universo da modernidade de tecnologia que o mundo entrou e que o Brasil e outras defensorias já ingressaram? Ainda não. Ainda não, porque o orçamento, como disse, é curto. Nós temos a inteligência artificial que está em crescimento, e a gente precisa, tudo isso precisa de orçamento. Nós temos excelentes servidores, pessoas que abraçam a mesma causa, e as outras defensorias públicas do Brasil que se unem conosco e traz o que é de bom, eles emprestam para a gente. A semana passada veio os técnicos da TI, 2 técnicos da TI de Tocantins. Sim. Passaram uma semana aqui instalando o nosso sistema solar.
né? Sim. Nosso sistema integrado, que é um sistema que nós não pagamos, porque foi criado pelas próprias defensorias. E há essa sintonia entre as outras defensorias. Essas defensorias, exatamente, essa sintonia e que nos abraçam, que estende os braços, isso é muito bom e ajudou bastante a Defensoria Pública da Paraíba a crescer. Me fala uma coisa, eu me lembro que a Defensoria entrou em colapso com greves, uma determinada época, e sempre pela busca de melhores condições para os defensores públicos. Como é que está o defensor público hoje do ponto de vista salarial da Paraíba? Continua o pior subsídio do Brasil, né? A nível nacional é o pior, de longe mesmo, das outras defensorias. Mas isso é uma batalha, né? Que não é assim de vez que a gente consegue. 3 anos seguidos que nós estamos tendo um percentual de aumento razoável. Né? Agora na gestão do governador João Azevedo. João Azevedo, exatamente. Sim. Depois que João Azevedo entrou, então são 3 anos seguidos que a gente tem tido um aumento, um percentual razoável, sim, diferenciado das outras instituições. Eu fico impressionado, porque você está dizendo razoável e ainda é o último distante. O que foi que provocou esse vácuo aí? Porque a gente passou 8 anos sem ter aumento. 8 anos? Foi. O subsídio congelado, sem ter nenhum aumento. E isso ficou parado e, assim, para a gente conseguir superar isso é um pouco difícil, ainda vai demorar um pouco. Isso aí foi em tempo recente, anterior ao governador João Azevedo. Foi. Né? E teve também a pandemia, foram mais 2 anos da pandemia, que também não podia se dar aumento. Que ninguém, né? Ninguém podia ter aumento. Não era uma condição isolada da Defensoria Pública. Quais são os planos de agora? A gente vê que a Defensoria avançou, a gente sente a presença dela em vários setores que não existiam. Há uma respeitabilidade dentro desse tripé aí da Justiça, porque tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça, como a Assembleia, os outros setores, né, tem hoje a Defensoria como um braço, né, de apoio naquelas ações. Mas qual é o projeto de Madalena, enquanto gestora, que consegue vislumbrar um futuro ainda melhor para a Defensoria? Tem muito o que fazer, muito já fizemos, né? Mas muito ainda nós temos que fazer. Questão de trabalho mesmo, muito que a gente pode fazer pela população. Agora, para isso, a gente precisa ter orçamento, né? A questão maior é orçamento. A questão maior é orçamento e dar um subsídio digno. A gente tem que lutar, eu luto incansavelmente pela paridade do subsídio com os membros do sistema de justiça, porque é justo. Nós precisamos fazer um concurso para servidores públicos, né? Precisamos colocar mais defensores públicos, nomear mais defensores públicos. Quantos são hoje? Hoje, com esses 10, são 198, mas a gente trabalha com contraditório. Então, explica o contraditório, porque tem gente que não entende. Trabalha com contraditório. Como assim? Onde tem um juiz, onde tem um promotor, tem que ter um defensor público, né, para ingressar com as ações das pessoas que não têm condições. Só que quando ele ingressa com aquela ação, a outra parte, que é também carente, sim, e ela também precisa de outro defensor público. Ou seja, tem sessões audiências que tem de um lado e de outro defensores públicos. As varas de família, praticamente todas elas precisam de 2 defensores públicos. Diferente da cível, né? Tanto vara de família como vara criminal. É muito sério isso, porque as pessoas, mas tem logo 200 e tal, mas não entende exatamente esse contraditório que você falou, que precisa ter essa presença de pelo menos 2 em algumas situações. É claro que isso não é institucionalizado, tem lugar que não tem nenhum até, né? É verdade. Ontem eu fui assistir uma sessão solene na Assembleia dedicada às mães e às mães atípicas, às mães que têm filho com autismo. Sim. Então, essas mães, elas geralmente são abandonadas pelos maridos. 70% dos maridos deixam. Elas não podem trabalhar, porque a dedicação é exclusiva para aqueles filhos. Então, as dificuldades dessas mulheres são imensas. Né? É uma luta isolada, é uma luta que precisa, e não só cuidar do filho, mas cuidar delas mesmas, porque elas muitas assim entram em desespero, e elas só têm umas às outras
para poder dar força, juntar umas às outras. Então, essas mulheres, elas precisam de apoio, elas precisam de uma rede de apoio público. Hoje eu vejo que a Defensoria está junto dos índios, Isso. eu vejo a Defensoria junto dos negros, junto da comunidade LGBTQIAP+, junto das mulheres que sofrem violência, dos idosos, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Nós temos o núcleo da saúde, né? Sim, da saúde, que é uma questão realmente que para todos, né? Para todos. Aí tem família, a criança e adolescente. Criança e adolescente. Né? Porque, veja só, porque nós trabalhamos com a criança vítima e também a criança, o menor infrator. Isso. Os dois lados. A gente tem que trabalhar os dois lados. É muito ampla a atuação, muito né? ampla. E são muitos trabalhos. Tem tempo para viver? Quando a gente faz o que ama, o que gosta, né? Porque é muito bom servir, né? Isso. Quando a gente faz com amor, o dia, as 24 horas, é muito pouco. Porque a gente sempre quer mais, né? Sempre quer fazer mais e a gente nunca está satisfeito. Isso é bom. Qual é o sonho de Madalena? Para a gente dar o desfecho aqui, porque eu sei que você entrou no 2º ano e vai concorrer a um novo mandato? Vou sim. Vou porque está inacabado, né? Eu consegui, como disse, consegui começar, mas tem que finalizar. Dei posse a 10 defensores no concurso público, que tem 94 candidatos aprovados. Então, a gente precisa encher essa Paraíba de verdinhos, né? A gente precisa nomear mais defensores e essa luta eu já comecei com ela. A gente precisa concluir esse aumento que a gente deu, que termina no final do ano, mas a gente ainda tem a luta para o próximo ano, né? Sim. E assim sucessivamente, até chegar à nossa paridade. A gente precisa de sedes, né, nas comarcas. A gente precisa sair da dependência do Tribunal de Justiça, que é nosso grande parceiro. Isso. Mas a gente precisa ter nossa autonomia, porque é tanta gente que a gente atende que incomoda eles. Isso. Porque vocês atendem no interior, na sede dos fóruns. Nos fóruns. Isso. E aí é esse incômodo, porque leva um público que era para chegar lá só para as audiências e não no atendimento, não é isso? Isso. Quer dizer que o sonho é dar essa estruturação ainda no estado inteiro. E deixar a Defensoria Pública da Paraíba nos mesmos moldes das outras Defensorias Públicas do Brasil. Tá com fôlego? Tô sim. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Boa sorte para você. Eu sei que tem muita luta pela frente, mas sinto que o sangue de sertaneja, né, a força da mulher, brava, guerreira, está presente aí e muita coisa vai acontecer. Muito obrigada, Gerardo. Muito obrigada. Eu digo que a mídia é muito parceira nossa, sempre foi, que é exatamente que caminhou conosco e que fez mostrar o que é a Defensoria Pública. Foi o poder da mídia, que tendo você como defensor público, sempre ao meu lado. É isso aí. A gente está aqui encerrando mais um capítulo do Sugera Podcast. Não se distancie, inscrição aqui no nosso canal. Muito importante ter a sua presença entre os inscritos. Vai ser um privilégio para a gente levar a melhor informação para você. Até a próxima.